São, né, quatro. Fala, galera. O Flamengo enfrenta o Palmeiras no domingo às 16 horas no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz terá de lidar com desfalques e deve escalar o time que tem de melhor à disposição. Vamos conferir aí as últimas informações de Palmeiras vezes Flamengo. Clássico e vice-versa, é isso aí, gente. Vamos falar do clássico, então? Até porque são as duas melhores defesas da competição, né? 4 gols tomados de cada lado, 4 do Palmeiras, 4 do Flamengo. E ataques fenomenais, né? Vou começar com ele, Andrei Matos, que tá aqui comigo, então, para falar sobre os times paulistas. Fernandão continua com a gente lá do Rio de Janeiro. Andrei, começa com você. Abel não estará ali no gramado, como trouxe Gabizinha, mas vai ter que mexer nesse time novamente, rapaz. É o Palmeiras sempre se reinventando. O que pode acontecer, hein? Cara, eu acho interessante que a gente começou a temporada por aqui falando das dificuldades do Abel no Campeonato Paulista, aquela de quase não se classificar, e tinham alguns jogadores que não estavam rendendo muito bem, né? Como, por exemplo, o Veiga, né? Uma temporada que, de fato, não é uma temporada de estouro do Veiga, né? Ele já teve temporadas melhores, mas voltou a jogar bem, estava lesionado e volta a ficar relacionado para esse jogo. O próprio Richard Rios teve um momento de oscilação grande na temporada, não vai jogar esse jogo, mas pode ter o Maurício de volta nesse time, que começou muito bem, teve um problema no ombro e agora está de volta nesse time do Palmeiras, uma espécie de motorzinho ali desse time do Abel, que vem jogando muita bola, Kalink. Eu acho que o ponto é justamente essa virada aí do time do Abel Ferreira, que fazia muita força para poder fazer movimentos que já fazia em outros tempos, e depois que o Abel conseguiu o acerto do time, parou de fazer essa força desnecessária para poder fazer os gols que precisa. A gente vai ter o duelo do melhor ataque, que é o do Flamengo, com 17 gols contra o 5º melhor ataque. Como você disse, Cá, as 2 melhores defesas. Vai ter a Arrascaeta voltando de um lado, Estevão jogando muita bola do outro, Vitor Roque desencantando pelo Palmeiras, Pedro fazendo gols pelo time do Flamengo. É um espetáculo de futebol. Como disse o Renato, é difícil da gente ver futebol bem jogado com partidas a cada 3 dias. É muito verdade. Mas a gente vê que quando você tem uma montagem de elenco muito bem feita, o bom futebol aparece mesmo com um volume gigantesco de partidas, Cá. E Estevão, que marcou 2 gols, né, no meio da semana, esse cara que está se destacando cada vez mais. Eu falo menino às vezes, mas fica meio assim, né? Mas enfim, ele que vai sair do Palmeiras no meio do ano. Eu só ia fazer um palpite, só quero ver a cara aqui do Andrei, se eu te perguntar, e o CR7, hein, Andrei? E o CR7, hein? Vai vestir qual camisa no Mundial de Clube? Não sabemos, mas eu acho que seria interessantíssimo para qualquer um dos 4 brasileiros. Ah, vou jogar aí, né? Vai que, Fernandão. Seguinte, se CR7 vem ou não vem, a gente não sabe. Mas que o Felipe Luiz vem fazendo um excelente trabalho buscando os garotos da base, isso é incontestável, né? Sim, Calica. Boa tarde, Andrei. E eu acho que o Felipe Luiz tem recebido umas críticas injustas. Eu não sou muito de falar de justiça no futebol, porque o futebol, como a vida, não é muito justo, né? A gente já sabe como é que as coisas funcionam. Mas não sei se pela demissão o Jorge Jesus do Al-Hilal, mas o Felipe Luiz tem tido umas cobranças que eu acho que não tem sido bem coerente com relação ao trabalho que ele vem desempenhando. E falando do jogo, o Felipe Luiz ele tem bastante relação com a base do Flamengo, né? A gente tem que lembrar que ele começou na base do Flamengo, ganhou títulos importantes lá, conhece bem os jogadores e isso facilita você poder utilizar os meninos da base. E o Flamengo, dentro do Allianz Parque, tem um bom retrospecto, até porque jogando fora de casa, em um campo que tem um gramado diferente, o Flamengo consegue desempenhar bons jogos, mesmo estando em desvantagem no momento. Por quê? Porque, para mim, o momento do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo. O Flamengo tem desfalques importantíssimos para esse jogo. Pulgar, De La Cruz, Wesley. Apesar de que eu acho que o Varela vem num momento bem interessante, fez gol na última partida, pode ser uma sustentação defensiva para o Flamengo interessante, haja visto que o Palmeiras é muito forte no seu setor ofensivo, tem atacantes de muita qualidade, só que é um clássico, a gente não sabe o que vai acontecer, o Flamengo precisa vencer esse jogo para encostar, porque como eu já falei anteriormente, se o Fluminense vence o jogo hoje, passa o Flamengo na tabela, e aí o Flamengo vai ter que correr um pouco mais atrás dentro de um campeonato que, para muitos aqui no Rio de Janeiro, é prioridade, mas a gente sabe a dificuldade que é jogar lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, e a dificuldade maior ainda que é vencer o Campeonato Brasileiro. Jogo bom pra gente ver, vamos ver o que acontece. Boa, Fernandão, obrigada pela sua participação, mais um sábado aqui com a gente, viu? Valeu! E o André continua por aqui. Tamo junto, Fernandão. Ó, já
Wesley é a ausência certa, pois cumpre suspensão automática após 3 cartões amarelos. De La Cruz ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Pulgar e Alan estão em tratamento de suas respectivas lesões musculares na coxa direita. Prata trata edema ósseo no joelho direito. Na vaga de Wesley, Varela é quem naturalmente receberá a chance. No meio, Felipe Luiz repetirá a dupla utilizada na classificação da Copa do Brasil no meio de semana: Everton Araújo e Gerson. A zaga titular volta a campo: Léo Ortiz e Léo Pereira. Arrascaeta retorna ao time após atuar pouco mais de 22 minutos contra o Botafogo da Paraíba. Flamengo e Palmeiras sempre estão disputando coisas importantes. É um jogo bonito de ver e de jogar. É um clássico, um jogo que a gente precisa pontuar para encurtar porque eles estão no primeiro lugar, comentou Arrascaeta à Flamengo TV. E o ataque é o setor que Felipe Luiz pode promover mais mudanças. A tendência é que o trio seja formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Michael e Pedro aparecem como opção nesta disputa por posição. Provável time: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael e Bruno Henrique. O Flamengo encerra a preparação no treino de sábado de manhã no Ninho do Urubu. Na sequência, a delegação segue viagem para São Paulo.